Olá, pessoal. Vamos começar mais uma live nossa. Hoje com um assunto muito polêmico, mas não menos importante. É tão polêmico que eu vou já contar para vocês aqui. Estou sobre investigação aqui no Instagram. Então, o Instagram me mandou um WhatsApp para verificar a minha conta, por causa que a gente, provavelmente, eu acredito que seja por causa desse tema tão importante que a gente vai falar de cannabis. Então, já vou deixar bem claro para todos aqui que a gente não vai fazer apologia a drogas, a gente não vai fazer nada que não seja trazer informações baseadas em teoria científica para vocês conseguirem entender um pouquinho sobre a maconha, um pouquinho sobre a cannabis, que são assuntos parecidos, mas porém diferentes, para que a gente consiga aí trazer mais lucidez a todos e que todos nós possamos discernir. Eu vou dar minha opinião, sim, vou falar a parte médica, mas não minha opinião pessoal. Acho que não cabe aqui, mas a gente vai trazer para vocês a maior informação, até porque esse canal é feito para trazer informação. E a gente acredita que, através da informação, a gente vai conseguir prevenir muitas doenças, né? E essa não é diferente de nenhuma outra. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cannabis, a maconha. Vamos falar seus benefícios, seus malefícios, né? E toda essa polêmica que existe, a gente vai trazendo as informações. Aí cada um vai tirar suas conclusões, cada um vai fazer o seu discernimento dentro da sua cabeça e como achar melhor, ok? Então, vamos começar falando do que é mais antigo, né? A cannabis ela já está na vida social das pessoas desde os anos 20, 30, então ela é um pouquinho velhinha, tem uns 80, 90 anos aí que ela já é consumida. Isso a gente está falando de consumo, né? Existem históricos antigos de uso dela, mas nada que a gente consiga provar, né? Mas com comprovação científica, sim, existe o uso da cannabis, da maconha, já nos anos 20. Então, 1920, 1930, tá ok? Então, ela vai aí para o seu centenário, né, usando o seu uso recreativo, né? Vamos deixar claro isso também, que cannabis, até hoje, só é conhecida pelo seu uso recreativo, né? E qual que é o problema da cannabis, né? Ela tem duas substâncias ativas importantes, que é o THC e o canabidiol. Essas duas substâncias são as que causam efeitos medicinais. Esses são os principais efeitos da cannabis. Ah, existem, claro, todos aqueles alcatrão, aquelas coisas que existem no cigarro, não existe nicotina, né? Até porque a nicotina é um outro tipo. Ela vicia menos do que o cigarro, a nicotina vicia muito mais, e também está provado que ela causa menos malefícios do que o próprio cigarro. Então, a gente aí, não que ela seja uma droga legal, ela não é legal no Brasil. É ilegal o consumo e o porte de cannabis, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá ok? Qual que são os malefícios aí da cannabis? A dependência química, primeiro. Claro que ela não perde para a nicotina, mas ela causa dependência, sim, né, nas pessoas que consomem, principalmente aquelas que começam a consumir na adolescência. Então, ela é uma porta de entrada para outras drogas também, assim como o álcool, o cigarro é uma porta de entrada, a cannabis também é, e existe algumas outras coisas que ela vai causar nas pessoas. Irritabilidade, insônia, instabilidade de humor, uma ansiedade.
Então, tudo isso são efeitos importantes que a cannabis pode causar nas pessoas. Vamos ver algumas perguntas. Gente, eu não vou ficar dando boa noite. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado. Já estamos com mais de 700 pessoas online agora. Mas vou tentar falar das perguntas. Porque o assunto é extenso e a gente vai falar bastante. Mas podem fazer bastante perguntas, tá? Não é que eu não vou responder, não. Vou responder todas elas. É verdade que a maconha é medicinal? Sim. É verdade que afeta a memória? Sim. Eu vou explicar elas tudo no seu tempo. Está tudo aqui preparadinho para vocês. Alterações cerebrais, né? Esse é um malefício. Então, é por isso que a gente fala que o uso da maconha na adolescência não deve acontecer. Exatamente por isso. Porque na adolescência, na verdade, até a formação cerebral que se acontece, nós consideramos até os 21 anos. Mas a gente vai um pouco além, até os 25 anos, ela não está sendo formado muitas sinapses no neurônio dos adultos jovens e adolescentes. E antigamente se falava que desfazia essas sinapses, mas não desfaz. Ela aumenta, prolifera, até que é por isso que ela é usada no idoso, que aumenta a sinapse no idoso. Porém, a gente aumentar, já está no adulto jovem, no adolescente, essas sinapses já estão muito altas, né? Elas têm muitas, estão sendo desenvolvidas. Então, não tem o porquê formar mais. E aí é onde tem as consequências de algumas doenças, psicoses, transtornos de ansiedade, porque essas pessoas ficam elétricas, né? Então, há um distúrbio muito grande aí, porque ela afeta a memória, aí respondendo a pergunta da Solange, ela acaba afetando a memória, porque essas conexões não se dão de uma maneira boa, ela afeta direto o hipocampo, e aí vai causando aí uma alteração importante dos hábitos de memória que nós temos, tá ok? Então, essas pessoas acabam tendo um QI menor, mas não porque elas não têm transmissão neuronal, mas sim porque ela tem uma letargia desses neurônios, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Solange. Obrigado aí pela participação. Porta de entrada é aquilo que eu falei, não é porta de entrada, única droga de porta de entrada, mas como todas as drogas, ela é uma porta de entrada para outras drogas. Então, é o grande preocupações dos pais hoje em dia, é essa porta de entrada dos adolescentes para outras drogas. Tanto é que você tá na formação de neurônios, formando cada vez mais neurônios. Você usa uma droga que vai formar mais neurônios, mais conexões, esse adulto jovem vai acabar tendo suas alterações drásticas aí. Ok? Transtornos mentais. Essas pessoas, como ciclam muito facilmente entre a depressão e a ansiedade, elas podem desenvolver distúrbios de esquizofrenia, que é ouvir vozes, coisas parecidas. Então, por aí vocês já veem que não é um sintoma muito legal, não? Então, esse é o maior transtorno mesmo mental, é esse. Performances escolares, como eu falei lá atrás, né? Se esse paciente ele tem um déficit de QI, o déficit de aprendizado também existe, porque ele tem uma letargia cerebral, porque o cérebro dele está preocupado em formação neural novamente, que essa própria droga, o THC, o carnabidiol, acaba causando. Então, acaba tendo um desgaste escolar. A pessoa tem um rendimento muito inferior do que seria capaz se não usasse essa droga. Acidentes, né? Muito comum acidente de trânsito por causa dessas drogas, porque tira a atenção, tira o reflexo do jovem, então vai causar uma série de coisas. Cânceres, né, e doenças pulmonares, relacionado igualmente ao cigarro. A diferença é que o cigarro tem a nicotina que causa uma dependência maior, mas
os fatores cancerígenos são bem semelhantes uns dos outros. Aí estão me perguntando aqui, causam danos... provoca danos cardíacos, arritmias, algo assim? Sim, porque é uma droga que causa um processo inflamatório nos vasos sanguíneos, podendo causar infartos, podendo causar alguns tipos de arritmias, né? Então, sim, causa danos cardíacos importantes, como o cigarro, né? É um cigarro, né? Causa lesões brônquicas, pode causar asma, bronquite, ou piorar as pessoas que são portadoras de asma e bronquite. Pode causar enfisema pulmonar, por isso, pelo próprio calor da fumaça também. AVCs, derrame cerebral, pode causar, né, pela inflamação dos vasos, isquemias transitórias, né? E eu gostaria de puxar um alerta aqui, porque a maconha, a cannabis, ela começou a ser estudada nos anos 80, mais especificamente 88. E naquela época, a concentração, para vocês terem uma ideia, de THC na maconha era de 3%. Hoje não, de 2012 para cá, a concentração de THC na maconha é de 12%, ou seja, uma concentração muito maior, causando um problema muito mais sério. Ok? Então, falei rapidamente dos efeitos, dos malefícios por os pacientes que usam drogas, como a maconha, de forma recreativa. Então, é isso que está em discussão hoje em dia. Usar droga, mais especificamente a maconha, a cannabis, de forma recreativa, não existe benefício, de jeito nenhum. Você fumar um baseado, você usar maconha, por quê? Começa pelo sentido. Mas ela é muito boa para algumas doenças. Eu vou falar para que doenças ela é boa. Mas, na dosagem certa, ela precisa de dosagem. Quando você fuma um baseado, você não sabe a dose que você está ingerindo. Então, não queiram falar que fumar uma maconha é bom, que isso nunca vai ser. Isso nunca foi provado e nunca será provado. Tá bom? Então, tem gente me perguntando aqui em qual o risco do canabidiol para o paciente com Parkinson. Não tem risco, ele tem benefício, né? Porque o Parkinson é uma deficiência de uma enzima cerebral e o canabidiol ajuda a formação e liberação de mais neurônios com essas enzimas. Tá ok? Então, o uso medicinal aí é importantíssimo no Parkinson. Então, como eu falei, o uso medicinal começou a ser usado em 88, 92 ainda estava sendo estudado, muito devagar, e hoje temos inúmeras doenças que são muito beneficiadas com o uso, com a dosagem certa do THC ou do canabidiol. Então, gente, não é a maconha que é benéfica. Quem é benéfica são essas duas substâncias que contém na planta da maconha, que é o THC e o canabidiol, tá? Então, vamos falar de algumas doenças, né? No final, a gente fala sobre a legalização, essas coisas mais. Então, falando um pouquinho, a doenças, glaucoma, né? Ajuda, o THC reduz a pressão do olho, o glaucoma é uma hipertensão ocular do olho, né? Então, a maconha melhora infinitamente isso, né? Diminui essa pressão. Vou falar, Elaine, sobre se eu conheço quem indica para esse fim. Vou falar isso aí. Então, voltando ao glaucoma, é uma das doenças que o THC funciona bastante. Para náuseas, aqueles pacientes que fazem quimio e radioterapia, é muito importante o uso de
do THC, da própria canabidiol para essas náuseas, né? Ele dá uma melhorada importante nisso. Tem uma pergunta aqui da Mirna. É verdade que nos Estados Unidos já é usada a maconha como medicina? Não só nos Estados Unidos, como no Brasil já é usado e já é liberado o uso de maconha, não da maconha, do THC e do canabidiol. Então, existem duas empresas grandes que já comercializam os remédios. A gente vai falar mais para o final sobre isso. Aqui no Brasil. Em alguns países, a maconha é liberada para o uso recreativo. Medicinal, já a maioria, acho que são raros os países que não é utilizada a maconha no uso medicinal. Né? Então, a diferença é aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente usa no uso medicinal, a gente sabe dose, quantas vezes ao dia, como deve ser usado, eu sei o que está sendo administrado. Quando eu fumo um baseado, eu não sei a quantidade de droga que está sendo usada, para que está sendo usada, para onde está indo essa droga e está causando aqueles malefícios que a gente acabou de falar. Então, vamos prestar atenção nisso. Os aidéticos, eles têm uma deficiência muito grande de proteínas, né? Até pela má alimentação deles, o próprio vírus faz um alto consumo energético, um alto consumo calórico desses pacientes aidéticos, e eles acabam tendo anorexia. E tanto a THC quanto o canabidiol, mais específica no dronabediol, ele é usado com essa finalidade, para fazer com que esses pacientes aidéticos tenham mais fome, aumentem o apetite deles, né? E aí, quando a gente fala isso, é para aqueles pacientes cancerígenos também, em fase terminal, também é bem legal usar essa droga para esses pacientes, para aumentar o apetite deles, eles conseguirem comer. Tira náuseas, né? Porque esses pacientes fazem quimioterapia, radioterapia, tira essa náusea e eles voltam a ganhar apetite novamente. Então, é bem legal. Aqueles pacientes com dores crônicas intratáveis, né? Aquelas síndromes mais mirabolantes, como retocolite ulcerativa, doenças de Crohn, né? Existem uns trabalhos falando também do THC e o canabidiol junto a essas doenças inflamatórias, com uma redução do processo inflamatório importante, e isso ajuda bastante, né? Esses pacientes, eles têm uma regressão da doença quase zero, né? Claro que são doenças que têm uns tratamentos sem essas drogas, mas essas drogas também podem ajudar. Tem uma doença que é bem ingrata, que é a esclerose múltipla amiotrófica, que o THC combate paulatinamente essas dores neurais que esses pacientes têm, as dores espásticas musculares, né? E os distúrbios de sono desses pacientes. Então, é bem legal esse uso dessas drogas, né? Nesses pacientes com esclerose múltipla, porque na esclerose múltipla eles vão melhorar bastante a qualidade de vida desses pacientes. Tanto é que na Inglaterra, no Canadá, tem um nome já de uma medicação que é a base de THC, que é o Sativex, né? Então, que está disponível até aqui no Brasil já, tá? E o grande advento é a epilepsia, né? O uso do canabidiol, do THC, para os pacientes com epilepsia. Pra vocês terem uma ideia, reduz em 80% os casos de epilepsia. É infinitamente bom, bem sucedido, o uso de canabidiol, de THC nos pacientes epiléticos. Então, é muito bom. É claro que são doenças, a gente tem que lembrar isso. Ah, mas você falou que usar lá atrás no, no adolescente, no jovem, no adulto jovem, pode causar danos. Mas essas pessoas são doentes, eles têm doença. Então, é esse o objetivo, tratar essas doenças e dar uma qualidade de vida para essas pessoas que têm
4, 5 convulsões em 1 minuto. Então, né, é desesperadora a família, é desesperadora a mãe e o pai dessas crianças. Então, isso deu uma qualidade de vida para essas crianças fenomenal. Tá? Então, é indiscutível tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o que está em discussão. Tem uma pergunta aqui um pouco antes. Ouvi dizer que ela pode ser usada no tratamento de autistas. Sim, pode não. É usada. Ela é usada no tratamento de autistas, com o desenvolvimento desses autistas espetacularmente nas escolas, com uma elevação do QI deles, com socialização deles. É muito. Porque o autista ele tem um conflito neural. E o canabidiol vem diminuir esse conflito neural e acaba melhorando muito a qualidade de vida deles, né? Pessoal, então, acho que pelo pouco que eu falei dos malefícios e dos benefícios do canabidiol e do THC, ficou claro aqui para todos nós que é uma droga que não deve ser usada recreativamente, né? A gente está tendo informação para quê? Para que a gente consiga que esses pacientes tenham melhor qualidade de vida. Então, eu preciso saber, qualquer droga que eu vou dar para o meu paciente, até uma S, né, uma aspirina, uma dipirona, que eu dou para o meu paciente, eu sei a dose que eu estou dando. Então, eu fumar um baseado com 12% de THC ou de canabidiol, eu não sei a quantidade que eu estou ingerindo. Então, isso é extremamente importante. E ao contrário também, né? Então, nos pacientes idosos, ele é muito usado no Alzheimer. No paciente diabético, ele tem melhora a resistência periférica à insulina. Nos pacientes hipertensos, faz uma vasodilatação, melhorando a qualidade de vida. Mas eu tenho que saber a dose. Não adianta eu simplesmente fumar um cigarro e achar que aquele cigarro vai fazer bem para mim, que não é verdade. Tá? O que é verdade é que, quando eu uso THC ou canabidiol, aí sim eu vou ter um problema, eu vou ter esse problema resolvido. Hoje, qual que é o grande dilema, né, do uso da droga? Porque se discute legaliza, não legaliza, tal. Porque, assim, se a gente legaliza, a gente libera para as pessoas plantarem dentro de casa. Só que essas pessoas vão conseguir como, né? O extrato dessa planta, a dosagem que os seus pacientes precisam. Então, hoje no Brasil, algumas famílias, através de ações judiciais, conseguiram o cultivo interno em casa, legalmente, e o ilegal tem em número, né? Mas a gente está falando aqui da legalidade do assunto. Então, através da justiça, com autorização judicial, muitos pacientes conseguiram autorização para disponibilizar isso dentro de casa, só que, como eu falei lá atrás, está disponível isso em 2 empresas. Acaba custando infinitamente caro, R$ 3.000 uma dose de medicamento, R$ 2.000, R$ 3.000 a dose, e não algumas pessoas têm acesso fácil, porém outras não vão ter, né? Uma família carente. E aí é justo isso? Não, não é justo, né? Então, por isso que hoje em dia existem algumas associações de pacientes que necessitam dessas 2 drogas, do THC e canabidiol, e essas associações, junto com alguns pacientes que conseguem acesso à droga através judiciária, se vinculam a alguma faculdade e conseguem o extrato a preços de R$ 100, bem mais barato, né? Preço de custo, realmente. Então, para vocês terem ver a diferença disso. O SUS deveria disponibilizar esse tratamento para aqueles que precisam, porque clínicas que fazem esse tratamento são muito caras, exatamente, Solange. É o que eu acabei de falar.
Hoje, quem detém o poder de fazer esse tratamento é caro. As pessoas que têm, como é uma coisa ainda que não está, quer dizer, não está legalizado, provado já está. Como não está legalizado, as famílias necessitam de um advogado entrar com uma ação judicial para conseguir acesso a essas drogas. Aí o SUS também fornece, né? Já vi alguns casos de pacientes menos favorecidos que tiveram acesso a essas drogas. O que não está hoje é bem divulgado, isso por causa da falta de legalidade. Por quê? Existem várias polêmicas em cima disso. Por exemplo, você vai liberar, quem vai comercializar isso? O Estado? A indústria privada? Né? Ninguém sabe, né? Se for o Estado, a indústria privada vai ter direito? Se for a indústria privada, ela vai fazer o que fizeram lá nos anos 50 com o tabagismo? Nos anos 50, o tabagismo era quase 80%, 90% da população. Com as novas leis que proíbem o incentivo, proíbem a comercialização não, mas a propaganda do cigarro, caiu de 80% o índice de tabagismo para 15%. Olha a diferença. Então, hoje, a gente tem um consumo de maconha, cannabis, em torno de 7% a 10%. Será que a hora que isso for legalizado, que as empresas começarem a fazer propaganda disso, a gente não vai subir isso, o uso recreativo lá para 80%, 90%, tendo sérias consequências, né? Hoje a gente tem sérios benefícios, muito mais benefício do que malefício. Mas será que o uso excessivo também não é? Então, é uma discussão que hoje rola muito importante, mas que a gente deve, essa informação que a gente deve ter para saber os benefícios do uso da cannabis. Então, gente, o que eu, como médico, hoje tenho a dizer para vocês? O uso da cannabis recreativamente não faz bem, não tem prova científica disso, né? Pelo contrário, tem mais provas científicas que faz mal. E o uso da cannabis medicinal, através de doses, sabendo a dosagem, tudo, aí sim temos benefícios inúmeros, tá? E aí em quase todas as doenças, o efeito do THC e do canabidiol é fenomenalmente importante para essas famílias, principalmente aquelas que são mais assustadoras, como epilepsia, que a família fica assustada com os ataques epiléticos do doente. E aí, com o uso do da canabidiol e do THC, essas convulsões praticamente se zeram, e aí uma qualidade de vida maravilhosa para esses pacientes. Então, gente, é essa a informação que a gente tinha para passar para vocês hoje. Informação é o melhor tratamento, sempre falo isso. Maconha e o cannabis, né, que é o nome científico dela, não é um bicho de sete cabeças. Quem faz o bicho de sete cabeças, como sempre, são os nossos políticos, as pessoas mal informadas. Então, eu espero que hoje eu tenha conseguido transmitir as informações reais do que é importante. Não, eu uso recreativo para ninguém, eu uso medicinal para todo mundo. É isso que eu penso hoje. Bem, gente, muito obrigado por mais uma semana, muito obrigado, quase 1.000 pessoas aí dentro da live. Agradeço a cada um que esteve presente, do coração, são todos amigos. Agradeço as perguntas, espero ter respondido a todos. Boa noite a todos e uma boa semana. E até a semana que vem estaremos aqui de novo, juntos, para mais essa família. Obrigado, Fabrício, Rafael, Gisele, Solange, Silvana, Luísa, Mirna, todo mundo, Gisele, muito obrigado a todos. Aqui tem, no Instagram tem 700 e poucas pessoas, não vou conseguir agradecer todo mundo, mas obrigado. Fabrício, obrigado, até a próxima. Tchau, gente.